Ai, gente, voltei. Tudo bem? Vão chegando, vão chegando. Pessoal que tá chegando agora, pessoal que tá chegando no replay. O meu celular, o meu periscope, sei lá o que que é, ele tem um temperamento que depois de algum tempo ele para. Mas a gente volta, a gente não se rende. Ainda mais hoje, sábado à noite, tá mó delícia aqui, reunião de amigos. Então eu agradeço a você que está voltando, você que está vendo no replay, tem uma transmissão muito boa antes dessa e ambas estarão no YouTube depois que saírem daqui do Periscope. Então vai lá no meu canal do YouTube, Pati Flor, e vai lá na minha página do Facebook e no Instagram, que é Pati Flor também. Vou voltar pra cá. Eu não entendi o que é Nokia lanterninha que alguém falou aí. E pronto, agora eu vou ficar assim em pezinha. Alguém tinha falado aí sobre não ser bom, alguma coisa assim. Maria, eu acho que sim. Eu tô há 3 dias sem conseguir responder e-mail, tá, Maria? Eu peço perdão aí pros lindos que me mandaram e-mail. Eu tô há 3 dias sem conseguir responder porque eu tô numa pegada frenética aqui de atendimento em São Paulo. Pra quem não sabe, eu atendo por Skype e eu atendo presencialmente no Rio e em São Paulo. E como em São Paulo eu só venho uma vez por semana e essa semana completou e tinha mais coisas para fazer e mais gente querendo, eu estendi para a semana que vem. Então eu abri a agenda para a semana que vem, que se você tiver interessado, é feriado, mas eu vou atender mesmo assim. Bom, feriado é só na quinta, né? Por favor, terça e quarta eu atendo. Então se você tem interesse, me manda e-mail. Aqui, travou aqui, foi aqui que parou. Então eu peço perdão porque eu não consegui responder e-mails, mas eu vou fazer isso hoje antes de dormir, eu já me comprometi comigo. Tá? Eu atendo em São Paulo em 2 lugares, eu atendo na Zona Norte, ali no Horto, e eu atendo eu não sei, isso aqui é centro, né? Higienópolis, no Parque Buenos Aires. Então, se você tem interesse aí, Ah, que delícia! Eu atendo lá na região oceânica, em Niterói. É uma delícia, gente. Eu gosto muito dos meus atendimentos. Sobre o que é o assunto? Monique, eu vou te convidar para ver a live anterior que caiu, tá? A gente está falando de como alterar o comando para situações desagradáveis, para situação de emoções desagradáveis. E aí, eu vou contar, gente, deem corações pra eu saber que vocês estão aí pra eu ficar felizes, porque pra mim eu tô aqui com uma turma de amigos na sacada da minha casa trocando ideias. Se vocês não conversam comigo, eu tô sozinha, tá? Então, o motivo que eu gosto mais do Periscope do que de fazer vídeo é a interação. Então, é sempre tão gostosa a energia, assim. Então, eu fico em São Paulo até dia 24, mas eu atendo até dia 21. Pode fazer indicação de algum livro que ajude na evolução espiritual e emocional? Posso fazer, mas aí depende muito do que você está buscando. Eu indico muito os livros da Louise Hay, o Você Pode Curar Sua Vida, é um livro muito bom para isso, tá? De uma super conexão de cara. Eu indico os livros da Sônia Choquette, que é uma grande mestra minha, muito querida. Eu sou coach espiritual e terapeuta floral e quântica, Monique. Eu trabalho ajudando as pessoas a identificar crenças, padrões limitantes, se libertar das pegadinhas do inconsciente, do ego e se reconectar com a sua espiritualidade. É uma boa oportunidade para eu falar disso. O que é esse trabalho, coach espiritual? Toda e qualquer mudança na sua vida, na minha, na de todo mundo, começa com a conscientização, tá? Ah, legal. É uma indicação de livro, eu não conheço. Tudo na nossa vida, toda mudança, então, você quer mudar alguma coisa. Toda mudança começa com a conscientização. Enquanto não existe a consciência, é como se tudo estivesse perdido. Por que às vezes é tão difícil assim? Por exemplo, em consultório, às vezes eu falo, muita gente tem medo da mudança, a Monique falou. Em consultório, por exemplo, eu identifico algum padrão, né, da pessoa e eu falo assim, isso pode estar acontecendo por causa disso. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas
Eu não vejo isso, né? Eu não sinto isso, eu não percebo isso. Eu falo, é porque ainda é inconsciente. Quando é inconsciente, ele tá lá naquele escurinho apagado do fundo do baú do oceano, onde você vive, lá das suas emoções, e você não percebe por quê. Padrões e crenças nascem de alguma situação que te fez sofrer, ou que foi desagradável, que te traumatizou em algum momento. E aí, você, como não quer passar por aquilo de novo, você guarda ela lá naquele lugar, fala, vai ficar ali naquele baú, nem vai mais me perturbar. Então é como ele fica lá empoeiradinho, só que isso é uma cilada imensa. Por quê? Porque você veio para cá, você veio para essa vida para ser luz, para ser o que você é. E o que você é? Você é luz, você é um espírito divino, você é um instrumento de amor. Você veio, imagina que lindo, você veio para cá para trazer, você é um ser divino encarnado. Você falo, Maria, mas eu falo mais individualmente, né? Eu trabalho com isso mais em consultório porque é um tema muito, a Maria perguntou de vidas passadas. É muito particular, né? Então, mas o que acontece? Você, por ter vivido qualquer coisa desagradável, você não quer viver aquilo de novo. Só que aí você deixa de entrar em contato com outras experiências que vão te libertar daquilo. E por que a situação traumática se repete na sua vida de várias formas? Porque a sua inteligência suprema e divina, sabendo quem você é e sabendo que você veio fazer aqui, ou seja, o que eu vim fazer aqui? Você veio ser porção divina na Terra. Imagina, você é uma luz maravilhosa e está encarnada. Você não está aqui à toa. E os corações? Boa, Ângela, muito obrigada por ficar aí me ajudando nisso. Eu queria dar corações para mim na tela. Então, o trauma e todas as crenças limitantes, você tem muito medo que eles se repitam, porque aquilo te machucou de alguma forma. Mas se você veio para ser sua maior versão, se você veio para ser tudo que o seu potencial você pode ser, essas coisinhas, essas nhaquinhas, precisam ser limpas. A partir do momento que elas precisam ser limpas, enquanto você não resolve, elas se repetem em outras, corações azuis. Elas se repetem em situações diversas, é por isso que a gente repete tantas situações. Elas se repetem para você limpar isso e se libertar. Porque você veio para cá se libertar. Você vai repetir até aprender. Só que, por que às vezes é tão difícil? Porque se repete de formas diferentes. Então, uma situação sua traumática pode se repetir, que aconteceu lá quando você era criança, até os 7 anos de idade, que é o que a maioria das coisas acontecem. Ela pode se repetir numa situação com a amiga, depois ela pode se repetir no emprego, depois ela pode se repetir numa situação amorosa, num relacionamento amoroso. Por quê? Porque são vários os setores da sua vida que a sua versão maior está querendo te mostrar e falar: ei, você é maior do que isso. E sim, você tem potencial. Aquilo foi só uma situação, você não é aquela situação. Voltamos ao escopo anterior, você não é aquela situação. Não tenho coragem de me vender minha casa e me mudar para outra, se eu acredito? É claro que eu acredito. Coisa muito comum isso que você está sentindo. Mas aí toda essa investigação te leva a um lugar, Monique, que faz você entender o porquê que você tem esse medo da mudança, o que isso representa para você. E aí, quando você se liberta, você permite que algo muito maior para você chegue, ou seja, que algo muito maior em você saia de você para o mundo. Oi, perdi a pergunta. Não peguei, mas pode escrever de novo aí que eu vi que tem alguma coisa a ver com formação acadêmica superior. Entende por que os padrões dão tanto medo? Porque o registro, toda vez que uma situação, uma experiência nova com um padrão antigo se apresenta para você, lá dentro de você se desencadeia toda a sensação que você sentiu naquela época. Mas veja, você não é mais a pessoa daquela época. Como que limpa isso? Primeira coisa é identificando, Chico. Às vezes o simples fato de identificar já limpa. Só que muitas vezes a gente não consegue identificar sozinho. Por quê? Porque a gente tem medo. Né? Se foi uma situação que te traumatizou, se foi uma situação que te trouxe muita dor, você não quer entrar em contato com aquilo de novo.
Então você prefere fingir que ela não existe, fingir que nada acontece e deixar ela lá guardada. Só que é um ponto cego, perfeito, essa definição é perfeita, tá? E tá lá no inconsciente, são pontos cegos do inconsciente. Então você descobre, você identifica de várias coisas. Várias crenças minhas, o simples fato de eu identificar, caíram por terra. Porque você identifica, sabe aquela história do monstrinho na parede? Da formiga que quando a sombra da formiga na parede fica imensa, fica um monstro? É a mesma coisa, já respondo, Maria. É a mesma coisa. Às vezes, o simples fato de você identificar uma crença, você olha que aquela sombra na parede é muito maior do que o que está causando a sombra, tá? Porque você mudou. Você não é mais a pessoa da época do trauma. Você é uma pessoa com outra experiência, com outra cabeça, com outra percepção. E aí você amplia. Aí você percebe e fala, nossa, eu tenho o poder de mudar isso. Mas por que certas crenças são tão enraizadas? Porque a maioria delas vieram quando a gente tinha de 0 a 7 anos de idade. E elas foram se desenvolvendo em várias outras coisas. Como elas vieram de 0 a 7 anos de idade, a tendência é ela vir da onde? Da nossa família. Só que do 0 a 7 anos de idade, você imagina, volta lá para você criança. Você é criança e você bota o sapato e você não sabe amarrar seu sapato. Aí vem sua mãe e amarra o seu sapato. Cara, que mulher incrível, ela sabe amarrar os sapatos. Aí você tá com fome, a sua mãe te dá comida. Caraca, ela supre as minhas necessidades. Aí você tem qualquer coisa, os seus pais te ajudam. Você vai sair, a sua mãe tá mó sol e sua mãe fala, menino, leva uma blusa. E aí chove. Você fala, caraca, ela sabe de tudo, é impressionante. Beleza, ela te passou várias informações lindas, cuidou de você maravilhosamente bem. Só que ela também traz para sua criação crenças limitantes dela. Então, se por exemplo, a sua mãe acredita que dinheiro é sujo, né? Ou que pessoas que ganham dinheiro se deturpam. Pessoas que ganham dinheiro têm o seu caráter modificado. E você ouviu aquilo, como que a pessoa que amarrava o seu cadarço, que te dava banho, que te provia de tudo, tá falando alguma coisa que não é boa, que não é verdade? Entende? Então, a nossa memória do 0 aos 7 anos é a mais potencial que existe. Dinheiro não dá em árvore, meu Deus, ou seja, né, não chega com facilidade. Então, assim, fica a dica aí, viu? Ó, que tá falando aí, todas as dicas, tudo que vem na nossa cabeça são diquinhas. Então, por exemplo, do 0 aos 7 anos, toda criança, a programação neurolinguística fala disso, toda criança do 0 aos 7 anos é gênio. As conexões, as sinapses que acontecem no cérebro da criança são muito, 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 muito potentes. Muito potentes. Por isso que é a melhor época para aprender novas línguas, por isso que criança pega tudo muito rápido. Né? Você não vê? A criança faz tudo por repetição e muito rápido, mas a neurotransmissão dela... Legal. A neurotransmissão dela... Não me deixa esquecer da sua pergunta, Nóbrega. A neurotransmissão das crianças ela é muito potente. Agora, você imagina, se isso é potente porque é bom, isso é potente porque não é muito legal também. Então, se a criança recebe uma informação, gratidão, vocês também são... se a informação que a criança recebe é uma informação de medo, como a Monique está falando aí, ou são várias coisas limitantes, você quando você é pequeno, você não identifica se é bom ou ruim. Lá no seu interior você até identifica, porque a criança tem a plena consciência de que ela é um espírito sábio. Mas cara, quando a pessoa não lembra nada da infância, tem a ver com o tema sim, Adna. Geralmente é porque eu tenho uma cliente minha que ela fala, cara, eu não lembrava nada da minha infância até os meus 30 e poucos anos. O trauma foi tão grande que o sistema de defesa dela preferiu se proteger total e completamente ao ponto de é melhor não lembrar. Então, muitas vezes tem a ver com isso. Se você sofreu muitas situações na sua infância, Ronaldo, se você passou por muitas situações na sua infância que não condiziam com a sua natureza do seu espírito, você se defende com o esquecimento. Exato, a Beta acabou de falar isso. Você se defende com o esquecimento. É o modo de defesa, tá? Por quê? Porque, que legal, Ju, eu também lembro de muita coisa. Por que que tem coisas a ser feito com isso, viu, Ju? Pessoas que lembram de muita coisa, pode ser que você seja um grande instrumento de despertar e ajudar pessoas a despertar também. O mapa astral mostra bem isso, o que você tem.
Ronaldo, né? Ronaldo, deixa eu responder a pergunta do Ronaldo para não esquecer. Juju, podemos conversar. Ronaldo, é o seguinte. A semana passada, eu estava voltando de um atendimento meu lá do Horto Florestal e, curiosamente, a vida me deu de presente atender lá. Lá no Horto, na região do Horto, foi uma região que eu passei os 15 primeiros anos da minha vida e minha mãe e meus pais tiveram loja de calçados lá e depois a loja faliu e identifiquei várias crenças com isso lá. Mas, há 4 anos, há 5 anos atrás, fez 4 ou 5? Fez 5 anos, nossa, já. Há 5 anos atrás, meu pai desencarnou. E foi num processo muito difícil, assim, foi... Não vou falar que foi muito difícil, porque, enfim, foi libertador pro corpinho dele. Mas o lugar onde ele foi velado e o corpo dele sepultado fica nessa região, né, do Horto. E aí eu percebia que nos últimos tempos, quando eu vinha para São Paulo, toda vez que eu ia passar por lá, me dava um negócio assim no coração, eu falava, não quero olhar para aquela rua, porque eu sei que aquela rua, quando eu subir, descer, virar à esquerda, vai chegar lá onde ele tá. Então, aquilo me despertava uma coisa ruim. E assim, eu encarei o desencarne do meu pai de um jeito muito legal, muito lindo, muito tranquilo, graças a Deus, ele estava muito doente, enfim, né? Foi muito rápido, mas eu levei bem, né? Até pela consciência espiritual que me ajudou muito. Mas a sensação não deixava de vir, porque foi muito doído para mim o processo, né? A despedida do corpo físico dele foi muito difícil. E aí toda vez que eu passava por lá, ai gente, esses corações acolhem tanto. Vocês não sabem como é legal receber corações falando de uma coisa dessa, porque dá uma acolhida tão gostosa, agradeço muito. Então, o que acontecia? Essa semana que passou, voltando, eu passei mais ou menos por esse caminho. E aí eu identifiquei. Eu falei, peraí, isso tá querendo falar algo sobre mim. Porque olha que curioso, eu fui atender no Horto. E o Horto, a última vez que eu tinha ido no Horto, fazia uns 20 anos, e tinha sido com meu pai. E meu pai me levava muito no Horto para brincar, tá? Ele levava muito. Então, quando eu entrava no Horto, eu não lembrava da minha mãe, por exemplo, eu lembrava do meu pai. E eu lembro que quando eu entrei no Horto, eu pensei assim, eu mandei um pensamento de amor, assim, eu pensei naquilo com muito amor, né? E eu desejei muito que um pensamento de amor e de cura chegasse até ele onde quer que ele estivesse, eu tenho certeza que ele chegou. Então eu me conectei com aquilo, com a gratidão. E eu lembro que quando eu estava no Horto, eu caminhava, eu falava isso, nossa, eu desejo a cura, nossa, como é lindo, né? Eu desejo a cura para todas as minhas emoções que ainda precisam de cura em relação a isso, em relação ao meu pai, ou em relação a qualquer coisa a isso. E essa minha ficha tá caindo agora, conversando com vocês, ai que legal. E aí, quando eu fui embora do Horto, eu tava dentro do ônibus e o ônibus fez esse caminho. E aí eu lembro que eu passei assim, eu olhei, eu não queria nem muito olhar pro lado, sabe? Isso, eu não era nem perto do lugar. E aí eu fiz assim, peraí, por que isso ainda mexe tanto comigo? E aí me veio uma coisa na cabeça. E eu tinha acabado de, né, desejado uma cura. Que talvez te ajude. Uma coisa que eu aprendi com a minha amiga Ariana. Não foi meu pai que morreu. Não é o meu pai que está naquele cemitério. O corpo do meu pai morreu. O corpinho dele, o corpo físico, a matéria física dele, não tô não. A matéria física, o corpo físico dele que morreu. Quando você fala isso, você desprende a sua visão da pessoa, você para de se identificar para a pessoa, que aí no caso que você está falando é a sua mãe, como um corpo, porque a sua mãe não é um corpo, ela é um espírito. Então você para de se identificar com ela como um espírito, como um corpo, e potencializa assim, você empodera a relação de vocês, tá? E você empodera a situação dela onde quer que ela esteja. Exatamente. Então assim, por que é tão difícil? Porque a gente ainda se identifica muito com o corpo. Enquanto você se identificar como um corpo, e como que você pode ajudar? E aí, para mim, clarei a seguinte coisa. Como você pode ajudar? Pedimos para o eu superior curar as coisas. Vitor, me responde, me volta a pergunta, por favor, que ela some muito rápido. Você pode me perguntar de novo?
por gentileza, por amor. Então, Ronaldo, quando você começar a se identificar, e eu tô falando de você, não tô falando da sua mãe, quando você começar a se identificar mais como um espírito e não como um corpo físico, você vai ter facilidade de se libertar em relação à sua mãe e libertar ela. Por quê? Isso eu também aprendi no curso Milagres há pouco tempo. Chico, o julgamento das pessoas é um problema delas. As pessoas, eu entendo o que você está falando, porque o meu pai, né, que eu tô contando essa situação, o meu pai também teve câncer. E muita gente falava assim, né, às vezes as pessoas podiam achar que eu estava sendo fria. Não é uma frieza. Você só tem você só tá com uma percepção diferente, né? Você enxerga provavelmente com o seu pai como um espírito, só que as pessoas, a atual conjuntura do país assim que você terminar, tá? Eu fiz uma live inteira sobre isso que tá no meu YouTube. Mas eu posso falar assim, o meu foco não é política, mas eu posso dar a minha opinião do que eu acho, tá? Não sei se é o que você espera, assim, a abordagem que você tem, mas eu te dou uma percepção, sim, do que eu acho. Aliás, do que eu acho que a gente pode fazer. Mas é o seguinte, ô Chico, muita gente, as pessoas estão muito identificadas com o sofrimento. As pessoas estão identificadas com tem que ser difícil para valer a pena. Isso para tudo. Ai, relacionamento se não for fácil não é de verdade. Ai, trabalho se não for com muito esforço não é de verdade. Ai, eu tenho que ralar muito para ganhar dinheiro. Ai, eu tenho que, entende? O que vem fácil vai fácil. Ai, se não for sofrido não é de verdade. Sacou? Esse não vai ter golpe, pelo amor de Deus. Não vai não. Tomara que não. Então, assim, as pessoas que te julgam, tá? As pessoas que te julgam são as mesmas, e perdoe-as por isso, elas só estão acostumadas com sofrer. Elas ainda acreditam no sofrimento como uma forma de se salvar. Elas acreditam que se elas não ficarem lá chorando, sofrendo, elas ainda confundem o medo com amor, elas ainda confundem amor com sofrer. Isso é muito comum. As pessoas têm dificuldade em achar, eu vou te dar uma dica muito boa. Elas têm muita dificuldade em achar que amar é sofrer. Gente, quantas vezes vocês não ouviram essa frase? Amar é sofrer. Então elas acham que se você não tá sofrendo, você não tá amando. O meu conselho é que, cara, manda amor para essas pessoas. Liberta elas com o seu amor. Já que você tem essa percepção amorosa dentro de você, cada vez que isso chegar, você respira fundo e manda amor. Mas deixa elas com o cocô fedido delas para elas, tá? Foca no seu cocô, nos seus produtos, tá? Então, manda amor. Se você se alimenta de amor, você só vai fazer cocôzinhos amorosos. Então, cada um dá o que tem. Isso é muito importante. Cada um dá o que tem, tá? O Nóbrega perguntou, Vitor, eu não esqueci de você antes que você reenvie. Ai, gente, voltei. Tudo bem? Vão chegando, vão chegando. Pessoal que tá chegando agora, pessoal que tá chegando no replay. O meu celular, o meu periscope, sei lá o que que é, ele tem um temperamento que depois de algum tempo ele para. Mas a gente volta, a gente não se rende. Mas hoje, sábado à noite, tá mó delícia aqui, reunião de amigos. Então eu agradeço a você que está voltando. Você que está vendo no replay, tem uma transmissão muito boa antes dessa. E ambas estarão no YouTube depois que saírem daqui do Periscope. Então vai lá no meu canal do YouTube, Pati Flor. E vai lá na minha página do Facebook e no Instagram, que é Pati Flor também. Vou voltar pra cá. Eu não entendi o que é Nokia lanterninha que alguém falou aí. E pronto, agora eu vou ficar assim em pezinha. Alguém tinha falado aí sobre não ser bom, alguma coisa assim. Maria,
Eu acho que sim. Eu tô há 3 dias sem conseguir responder e-mail, tá, Maria? Eu peço perdão aí pros lindos que me mandaram e-mail. Eu tô há 3 dias sem conseguir responder porque eu tô numa pegada frenética aqui de atendimento em São Paulo. Pra quem não sabe, eu atendo por Skype e eu atendo presencialmente no Rio e em São Paulo. E como em São Paulo eu só venho uma vez por semana e essa semana completou e tinha mais coisas para fazer e mais gente querendo, eu estendi para a semana que vem. Então, eu abri a agenda para a semana que vem, que se você tiver interessado, é feriado, mas eu vou atender mesmo assim. Bom, feriado é só na quinta, né? Por favor, terça e quarta eu atendo. Então, se você tem interesse, me manda e-mail. É aqui, travou aqui, foi aqui que parou. Então, eu peço perdão porque eu não consegui responder e-mails, mas eu vou fazer isso hoje antes de dormir, eu já me comprometi comigo. Tá? Eu atendo em São Paulo em 2 lugares. Eu atendo na Zona Norte, ali no Horto, e eu atendo eu não sei, isso aqui é centro, né? Higienópolis, no Parque Buenos Aires. Então, se você tem interesse aí, Ah, que delícia! Eu atendo lá na região oceânica, em Niterói. É uma delícia, gente. Eu gosto muito dos meus atendimentos. Sobre o que é o assunto? Monique, eu vou te convidar para ver a live anterior que caiu, tá? A gente está falando de como alterar o comando para situações desagradáveis, para situação de emoções desagradáveis. E aí, eu vou contar, gente, deem corações para eu saber que vocês estão aí para eu ficar felizes, porque para mim eu tô aqui com uma turma de amigos na sacada da minha casa trocando ideias. Se vocês não conversam comigo, eu tô sozinha, tá? Então, o motivo que eu gosto mais do Periscope do que de fazer vídeo é a interação. Então, é sempre tão gostosa a energia assim. Então, eu fico em São Paulo até dia 24, mas eu atendo até dia 21. Pode fazer indicação de algum livro que ajude na evolução espiritual e emocional? Posso fazer, mas aí depende muito do que você está buscando. Eu indico muito os livros da Louise Hay, o Você Pode Curar Sua Vida, é um livro muito bom para isso, tá? De uma super conexão de cara. Eu indico os livros da Sônia Choquette, que é uma grande mestra minha, muito querida. Eu sou coach espiritual e terapeuta floral e quântica, Monique. Eu trabalho ajudando as pessoas a identificar crenças, padrões limitantes, se libertar das pegadinhas do inconsciente, do ego e se reconectar com a sua espiritualidade. É uma boa oportunidade para eu falar disso. O que é esse trabalho, coach espiritual? Toda e qualquer mudança na sua vida, na minha, na de todo mundo, começa com a conscientização, tá? Ah, legal. É uma indicação de livro, eu não conheço. Tudo na nossa vida, toda mudança, então, você quer mudar alguma coisa. Toda mudança começa com a conscientização. Enquanto não existe a consciência, é como se tudo tivesse perdido. Por que às vezes é tão difícil assim? Por exemplo, em consultório, às vezes eu falo, muita gente tem medo da mudança, a Monique falou. Em consultório, por exemplo, eu identifico algum padrão, né, da pessoa e eu falo assim, isso pode estar acontecendo por causa disso. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu não vejo isso, né, eu não sinto isso, eu não percebo isso. Eu falo, é porque ainda é inconsciente. Quando é inconsciente, ele tá lá naquele escurinho apagado do fundo do baú do oceano, onde você vive, lá das suas emoções, e você não percebe por quê. Padrões e crenças nascem de alguma situação que te fez sofrer, ou que foi desagradável, que te traumatizou em algum momento. E aí, você, como não quer passar por aquilo de novo, você guarda ela lá naquele lugar, fala, vai ficar ali naquele baú, nem vai mais me perturbar. Então é como ele fica lá empoeiradinho, só que isso é uma cilada imensa. Por quê? Porque você veio para cá, você veio para essa vida para ser luz, para ser o que você é. E o que você é? Você é luz, você é um espírito divino, você é um instrumento de amor. Você veio, imagina que lindo, você veio para cá para trazer, você é um ser divino encarnado. Você falo, Maria,
Mas eu falo mais individualmente, né? Eu trabalho com isso mais em consultório porque é um tema muito, a Maria perguntou de vidas passadas. É muito particular, né? Então, mas o que acontece? Você, por ter vivido qualquer coisa desagradável, você não quer viver aquilo de novo. Só que aí você deixa de entrar em contato com outras experiências que vão te libertar daquilo. E por que a situação traumática se repete na sua vida de várias formas? Porque a sua inteligência suprema e divina, sabendo quem você é e sabendo que você veio fazer aqui, ou seja, o que eu vim fazer aqui? Você veio ser porção divina na Terra. Imagina, você é uma luz maravilhosa e está encarnada. Você não está aqui à toa. E os corações? Boa, Ângela, muito obrigada por ficar aí me ajudando nisso. Eu queria dar corações para mim na tela. Então, o trauma e todas as crenças limitantes, você tem muito medo que eles se repitam, porque aquilo te machucou de alguma forma. Mas se você veio para ser sua maior versão, se você veio para ser tudo que o seu potencial você pode ser, essas coisinhas, essas nhaquinhas, precisam ser limpas. A partir do momento que elas precisam ser limpas, enquanto você não resolve, elas se repetem em outras, corações azuis. Elas se repetem em situações diversas, é por isso que a gente repete tantas situações. Elas se repetem para você limpar isso e se libertar, porque você veio para cá se libertar. Você vai repetir até aprender. Só que, por que às vezes é tão difícil? Porque se repete de formas diferentes. Então, uma situação sua traumática pode se repetir, que aconteceu lá quando você era criança, até os 7 anos de idade, que é o que a maioria das coisas acontecem. Ela pode se repetir numa situação com a amiga, depois ela pode se repetir no emprego, depois ela pode se repetir numa situação amorosa, num relacionamento amoroso. Por quê? Porque são vários os setores da sua vida que a sua versão maior está querendo te mostrar e falar: ei, você é maior do que isso. E sim, você tem potencial. Aquilo foi só uma situação, você não é aquela situação. Voltamos ao escopo anterior, você não é aquela situação. Não tenho coragem de me vender minha casa e me mudar para outra, se eu acredito? É claro que eu acredito. Coisa muito comum isso que você está sentindo. Mas aí toda essa investigação te leva a um lugar, Monique, que faz você entender o porquê que você tem esse medo da mudança, o que isso representa para você. E aí, quando você se liberta, você permite que algo muito maior para você chegue, ou seja, que algo muito maior em você saia de você para o mundo. Oi, perdi a pergunta. Não peguei, mas pode escrever de novo aí que eu vi que tem alguma coisa a ver com formação acadêmica superior. Entende por que os padrões dão tanto medo? Porque o registro, toda vez que uma situação, uma experiência nova com um padrão antigo se apresenta para você, lá dentro de você se desencadeia toda a sensação que você sentiu naquela época. Mas veja, você não é mais a pessoa daquela época. Como que limpa isso? Primeira coisa é identificando, Chico. Às vezes o simples fato de identificar já limpa. Só que muitas vezes a gente não consegue identificar sozinho. Por quê? Porque a gente tem medo. Né? Se foi uma situação que te traumatizou, se foi uma situação que te trouxe muita dor, você não quer entrar em contato com aquilo de novo. Então você prefere fingir que ela não existe, fingir que nada acontece e deixar ela lá guardada. Só que é um ponto cego, perfeito, essa definição é perfeita. Tá? E tá lá no inconsciente, são pontos cegos do inconsciente. Então você descobre, você identifica de várias coisas. Várias crenças minhas, o simples fato de eu identificar, caíram por terra. Porque você identifica, sabe aquela história do monstrinho na parede? Da formiga que quando a sombra da formiga na parede fica imensa, fica um monstro? É a mesma coisa, já respondo, Maria, é a mesma coisa. Às vezes o simples fato de você identificar uma crença, você olha que aquela sombra na parede é muito maior do que o que está causando a sombra, tá? Porque você mudou, você não é mais a pessoa da época do trauma, você é uma pessoa com outra experiência, com outra cabeça, com outra percepção, e aí você amplia, aí você percebe e fala, nossa, eu tenho o poder de mudar isso. Mas por que certas crenças são tão enraizadas? Porque a maioria delas vieram quando a gente tinha de 0 a 7 anos de idade. E elas foram se desenvolvendo em várias outras coisas. Como elas vieram de 0 a 7 anos de idade, a tendência é ela vir da onde? Da nossa família.
Só que do 0 a 7 anos de idade, você imagina, volta lá para você criança. Você é criança e você bota o sapato e você não sabe amarrar seu sapato. Aí vem sua mãe e amarra o seu sapato. Cara, que mulher incrível, ela sabe amarrar os sapatos. Aí você tá com fome, a sua mãe te dá comida. Caraca, ela supre as minhas necessidades. Aí você tem qualquer coisa, os seus pais te ajudam. Você vai sair, a sua mãe tá mó sol e sua mãe fala, menino, leva uma blusa. E aí chove. Você fala, caraca, ela sabe de tudo, é impressionante. Beleza, ela te passou várias informações lindas, cuidou de você maravilhosamente bem. Só que ela também traz para sua criação crenças limitantes dela. Então, se por exemplo, a sua mãe acredita que dinheiro é sujo, né? Ou que pessoas que ganham dinheiro se deturpam. Pessoas que ganham dinheiro têm o seu caráter modificado. E você ouviu aquilo, como que a pessoa que amarrava o seu cadarço, que te dava banho, que te provia de tudo, tá falando alguma coisa que não é boa, que não é verdade? Entende? Então, a nossa memória do 0 aos 7 anos é a mais potencial que existe. Dinheiro não dá em árvore, meu Deus, ou seja, né, não chega com facilidade. Então, assim, fica a dica aí, viu? Ó, que tá falando aí, todas as dicas, tudo que vem na nossa cabeça são diquinhas. Então, por exemplo, do 0 aos 7 anos, toda criança, a programação neurolinguística fala disso, toda criança do 0 aos 7 anos é gênio. As conexões, as sinapses que acontecem no cérebro da criança são muito, 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 muito potentes. Muito potentes. Por isso que é a melhor época para aprender novas línguas, por isso que criança pega tudo muito rápido. Né? Você não vê? A criança faz tudo por repetição e muito rápido, mas a neurotransmissão dela... Legal. A neurotransmissão dela... Não me deixa esquecer da sua pergunta, Nóbrega. A neurotransmissão das crianças ela é muito potente. Agora, você imagina, se isso é potente porque é bom, isso é potente porque não é muito legal também. Então, se a criança recebe uma informação, gratidão, vocês também são... se a informação que a criança recebe é uma informação de medo, como a Monique está falando aí, ou são várias coisas limitantes, você quando você é pequeno, você não identifica se é bom ou ruim. Lá no seu interior você até identifica, porque a criança tem a plena consciência de que ela é um espírito sábio. Mas cara, quando a pessoa não lembra nada da infância, tem a ver com o tema assim, Adna. Geralmente é porque eu tenho uma cliente minha que ela fala, cara, eu não lembrava nada da minha infância até os meus 30 e poucos anos. O trauma foi tão grande que o sistema de defesa dela preferiu se proteger total e completamente ao ponto de é melhor não lembrar. Então, muitas vezes tem a ver com isso. Se você sofreu muitas situações na sua infância, Ronaldo, se você passou por muitas situações na sua infância que não condiziam com a sua natureza do seu espírito, você se defende com o esquecimento. Exato, a Beta acabou de falar isso. Você se defende com o esquecimento. É o modo de defesa, tá? Por quê? Porque, que legal, Ju, eu também lembro de muita coisa. Por que que tem coisas a ser feito com isso, viu, Ju? Pessoas que lembram de muita coisa, pode ser que você seja um grande instrumento de despertar e ajudar pessoas a despertar também. O mapa astral mostra bem isso, o que você tem. Ronaldo, né? Ronaldo, deixa eu responder a pergunta do Ronaldo para eu não esquecer. Juju, podemos conversar. Ronaldo, é o seguinte. A semana passada, eu estava voltando de um atendimento meu, lá do Horto Florestal, e, curiosamente, a vida me deu de presente atender lá. Lá no Horto, na região do Horto, foi uma região que eu passei os 15 primeiros anos da minha vida, e minha mãe e meus pais tiveram loja de calçados lá, e depois a loja faliu, e identifiquei várias crenças com isso lá. Mas, há 4 anos, há 5 anos atrás, fez 4 ou 5? Fez 5 anos, nossa, já. Há 5 anos atrás, meu pai desencarnou. E foi num processo muito difícil, assim, foi... Não vou falar que foi muito difícil, porque, enfim, foi libertador pro corpinho dele. Mas o lugar onde ele foi velado e o corpo dele sepultado fica nessa região, né, do Horto. E aí eu percebia que nos últimos tempos, quando eu vinha para São Paulo, toda vez que eu ia passar por lá, me dava um negócio assim no coração, eu falava...
Não quero olhar para aquela rua, porque eu sei que aquela rua, quando eu subir, descer, virar à esquerda, vai chegar lá onde ele tá. Então, aquilo me despertava uma coisa ruim. E assim, eu encarei o desencarne do meu pai de um jeito muito legal, muito lindo, muito tranquilo, graças a Deus. Ele estava muito doente, enfim, né? Foi muito rápido, mas eu levei bem, né? Até pela consciência espiritual que me ajudou muito. Mas a sensação não deixava de vir, porque foi muito doído para mim o processo, né? A despedida do corpo físico dele foi muito difícil. E aí toda vez que eu passava por lá, ai gente, esses corações acolhem tanto. Vocês não sabem como é legal receber corações falando de uma coisa dessa, porque dá uma acolhida tão gostosa, agradeço muito. Então, o que acontecia? Essa semana que passou, voltando, eu passei mais ou menos por esse caminho. E aí eu identifiquei. Eu falei, peraí, isso tá querendo falar algo sobre mim. Porque olha que curioso, eu fui atender no Horto. E o Horto, a última vez que eu tinha ido no Horto fazia uns 20 anos e tinha sido com meu pai. E meu pai me levava muito no Horto para brincar, tá? Ele levava muito. Então, quando eu entrava no Horto, eu não lembrava da minha mãe, por exemplo, eu lembrava do meu pai. E eu lembro que quando eu entrei no Horto, eu pensei assim, eu mandei um pensamento de amor, assim, eu pensei naquilo com muito amor, né? E eu desejei muito que um pensamento de amor e de cura chegasse até ele onde quer que ele estivesse, eu tenho certeza que ele chegou. Então eu me conectei com aquilo, com a gratidão. E eu lembro que quando eu estava no Horto, eu caminhava, eu falava isso, nossa, eu desejo a cura, nossa, como é lindo, né? Eu desejo a cura para todas as minhas emoções que ainda precisam de cura em relação a isso, em relação ao meu pai, ou em relação a qualquer coisa a isso. E essa minha ficha tá caindo agora, conversando com vocês. Ai, que legal. E aí, quando eu fui embora do Horto, eu tava dentro do ônibus e o ônibus fez esse caminho. E aí eu lembro que eu passei assim, olhei, eu não queria nem muito olhar pro lado, sabe? Isso, eu não era nem perto do lugar. E aí eu fiz assim, peraí, por que isso ainda mexe tanto comigo? E aí me veio uma coisa na cabeça. E eu tinha acabado de, né, desejado uma cura. Que talvez te ajude. Uma coisa que eu aprendi com a minha amiga Ariana. Não foi meu pai que morreu. Não é o meu pai que está naquele cemitério. O corpo do meu pai morreu. O corpinho dele, o corpo físico, a matéria física dele, não tô não. A matéria física, o corpo físico dele que morreu. Quando você fala isso, você desprende a sua visão da pessoa, você para de se identificar para a pessoa, que aí no caso que você está falando é a sua mãe, como um corpo, porque a sua mãe não é um corpo, ela é um espírito. Então você para de se identificar com ela como um espírito, como um corpo, e potencializa assim, você empodera a relação de vocês, tá? E você empodera a situação dela onde quer que ela esteja. Exatamente. Então assim, por que é tão difícil? Porque a gente ainda se identifica muito com o corpo. Enquanto você se identificar como um corpo, e como que você pode ajudar? E aí, para mim, clarei a seguinte coisa. Como você pode ajudar? Pedimos para o eu superior curar as coisas. Vitor, me responde, me volta a pergunta, por favor, que ela some muito rápido. Você pode me perguntar de novo, por gentileza, por amor? Então, Ronaldo, quando você começar a se identificar, e eu tô falando de você, não tô falando da sua mãe. Quando você começar a se identificar mais como um espírito e não como um corpo físico, você vai ter facilidade de se libertar em relação à sua mãe e libertar ela. Por quê? Isso eu também aprendi no curso Milagres há pouco tempo. Chico, o julgamento das pessoas é um problema delas. As pessoas, eu entendo o que você está falando, porque o meu pai, né, que eu tô contando essa situação, o meu pai também teve câncer. E muita gente falava assim, né, às vezes as pessoas podiam achar que eu estava sendo fria. Não é uma frieza. Você só tá com uma percepção diferente, né? Você enxerga provavelmente com o seu pai como um espírito, só que as pessoas, a atual conjuntura do país, assim que você terminar, tá? Eu fiz uma live inteira sobre isso que tá no meu YouTube.
mas eu posso falar assim, o meu foco não é política, mas eu posso dar a minha opinião do que eu acho, tá? Não sei se é o que você espera, assim, a abordagem que você tem, mas eu te dou uma percepção, sim, do que eu acho. Aliás, do que eu acho que a gente pode fazer. Mas é o seguinte, ô Chico, muita gente, as pessoas estão muito identificadas com o sofrimento. As pessoas estão identificadas com o tem que ser difícil para valer a pena. Isso para tudo. Ai, relacionamento se não for fácil não é de verdade. Ai, trabalho se não for com muito esforço não é de verdade. Ai, eu tenho que ralar muito para ganhar dinheiro. Ai, eu tenho que, entende? O que vem fácil vai fácil. Ai, se não for sofrido não é de verdade. Sacou? Esse não vai ter golpe, pelo amor de Deus. Não vai não. Tomara que não. Então, assim, as pessoas que te julgam, tá? As pessoas que te julgam são as mesmas, e perdoe-as por isso, elas só estão acostumadas com sofrer. Elas ainda acreditam no sofrimento como uma forma de se salvar. Elas acreditam que se elas não ficarem lá chorando, sofrendo, elas ainda confundem o medo com amor, elas ainda confundem amor com sofrer. Isso é muito comum. As pessoas têm dificuldade em achar, eu vou te dar uma dica muito boa. Elas têm muita dificuldade em achar que amar é sofrer. Gente, quantas vezes vocês não ouviram essa frase? Amar é sofrer. Então elas acham que se você não tá sofrendo, você não tá amando. O meu conselho é que, cara, manda amor para essas pessoas. Liberta elas com o seu amor. Já que você tem essa percepção amorosa dentro de você, cada vez que isso chegar, você respira fundo e manda amor. Mas deixa elas com o cocô fedido delas para elas, tá? Foca no seu cocô, nos seus produtos, tá? Então, manda amor. Se você se alimenta de amor, você só vai fazer cocôzinhos amorosos. Então, cada um dá o que tem. Isso é muito importante. Cada um dá o que tem, tá? O Nóbrega perguntou, Vitor, eu não esqueci de você antes que você reivindique de novo. Eu só quero encerrar esse assunto porque é um assunto muito importante mesmo. E é mais minha especialidade do que política. Ronaldo, uma forma de você... Por nada. Ronaldo, uma forma de você ajudar sua mãe, uma coisa que eu sempre faço, eu nunca oro diretamente para a pessoa que desencarnou no caso. Então, por exemplo, eu não oro diretamente para meu pai. Eu peço que o meu eu superior, ou que o meu anjo da guarda, ou que o que você quiser, o seu anjo da guarda, a sua equipe espiritual, os seus guardiões, seus protetores, Deus, Mãe Maria, quem você acreditar, não sei o que você acredita, e eu posso te dar até uma explicação mais particular, se você quiser, você manda uma mensagem, mas eu sempre peço uma intercessão para esses seres mais assim, numa condição espiritual mais elevada que a minha, fazerem. Por quê? Porque toda vez que você manda, eu acredito que toda vez que você manda direto de você, você coloca muito da sua carga emocional. E ela pode vir com saudade, ela pode vir com apego, ela pode vir com várias coisas, tá? E aí isso sim pode não atrapalhar, mas pode não ser tão libertador quanto a sua intenção. Enquanto que se você pede para uma equipe espiritual sua, enfim, para um arcanjo, né, por exemplo, se você gosta do arcanjo Miguel, ou você, algum mentor seu, né, se você trabalha com algum mentor com anjo da guarda e você pede que esse mentor envie os seus desejos de luz, de cura para sua mãe, é como se passasse por um filtro positivo, entende? Passa por um filtro, é como se o filtro, que bom, né, eu também acho, Chico, que bom que eu saí do banco, graças a Deus, passa por um filtro positivo, passa por um filtro de desapego. Então, é como se a sua luz, o seu amor, a sua intenção chegasse mais limpinha para ela, tá? E aí, as emoções de vocês não se confundem, tá? Isso é muito valioso, isso é muito poderoso. E acontece o mesmo. Por exemplo, se um dia pode, Marcos quer tirar carta.
Se um dia se um dia também é a mesma coisa, que se ela quiser te mandar uma mensagem, provavelmente vai chegar através de um mentor seu, por uma intuição que ele passa, por quê? Para passar esse filtro e não chegar até você direto, tá? Porque não chega com a carga emocional e energética, chega pelo filtro, entendeu? Ficou claro? Isso é bem legal. Vitor, alguém tinha me perguntado uma outra coisa que eu não lembro. Vitor, situação do país. Tá aí ainda, Vitor? Não, nem vou falar disso. Situação do país. Vamos lá, vou falar sim, porque estão dizendo que vai ter manifestação amanhã, né? Eu não sou muito inteirada disso, não. Mas é o seguinte. Eu acredito... O que eu estudei até hoje? Eu sou nutricionista com graduação e pós-graduação em nutrição funcional. E eu estudo espiritualidade desde pequena, tarô, astrologia, e eu fiz formação em cura quântica, terapia floral. E estudo muito a questão de libertação de mente, libertação de inconsciente, tá? Bem, o que eu acho da situação do país? Eu acredito que é uma grande forma de cada um olhar para si, porque eu acredito que o representante que a gente elege, e aí quando eu falo a gente, nós estamos aqui em, sei lá, 22, 100 pessoas, quantas pessoas verem. Mas eu não conheço. Eu acredito que a situação do Congresso é um reflexo da situação mental e emocional do povo brasileiro. A situação política que é uma crença na escassez, que é uma crença de não merecimento e que é uma crença de é uma posição de não responsabilidade. E aí eu não quero, tá? Eu não tô falando isso pra ninguém daqui tomar isso pra você e falar: "Ah, mas eu sou responsável". Eu não tô falando da minoria. Eu tô falando da maioria. Só que a maioria só existe quando essa minoria começa a exercitar o seu empoderamento, a sua consciência coletiva e o que ela deseja. Enquanto a minoria achar que ela não tem poder, e a minoria que eu digo são as pessoas que têm mais a consciência da escolha, do medo, do amor, da escassez, etc., menos elas divulgam e vai continuar sendo minoria. Então, quanto mais pessoas passarem... Gente, pra mim, assim, é importante deixar isso claro, pra mim tudo começa ou passa pela consciência espiritual. Porque a partir do momento que você tem uma consciência espiritual, você tem consciência do que você é merecedor. E a partir do momento que você tem consciência do que você é merecedor, você tem consciência do que você é merecedor no individual e no coletivo. Então, pra mim, toda e qualquer repercussão política é uma repercussão do individual, de um coletivo muito grande. O brasileiro ainda não... Exato. E aí entra outra coisa. Nessas manifestações, infelizmente, existe muita vibração, emanação de reforma íntima, isso. Existe muita emanação de revolta, de ódio, de nada que não é construtivo. As pessoas estão muito focadas nessas manifestações no que elas não querem, em vez de estar focado no que elas querem. Ah, isso significa que eu não tenho que ir para a manifestação? Não. Só que se você for para a manifestação com uma consciência mais preparada, mais ligada nisso, é melhor, né? Você vai com mais poder. E se você não for para a consciência e ficar vibrando isso dentro da sua casa que seja, vai com poder também. Eu acho melhor ficar dentro, eu acho melhor ficar na sua, vibrando pelo que se deseja, do que ir para a rua cheio de rancor e nem sabendo. Gente, a maioria das pessoas que estão pedindo impeachment não sabe quem vai governar o país. Não sabe. Estão com uma ilusão, não sabe o que vai acontecer com o país se tiver impeachment. Então, né? A maioria das pessoas que quer... você sente ainda pessoas muito ligadas à formação acadêmica para escolher ajuda profissional? Não entendi. Não entendi. Não entendi a pergunta, mas tudo bem. Então, a gente só oferece o que a gente tem. Se você tem revolta dentro de você, você vai ter revolta, tá? Vamos à carta? Eu ia contar a história do que aconteceu ontem comigo no shopping, mas já tá tão longo aqui, né? Olha só, antes de começar os periscópios, eu peço orientação, né? Eu medito um pouquinho. E hoje eu abri uma carta antes de começar.
E eu tava falando, conta. Eu vou deixar você tirar. Marcos, eu conto. Se o pessoal estiver aí no pique, eu conto. Eu tô no pique, eu tô aqui mó animada. Mas eu tenho que responder e-mail das pessoas. Olha só, porque senão eu vou tomar bronca. Conta, mais de 3 tá bom, vai. É o seguinte, ontem quando eu tava indo no shopping, que eu acho que isso tem a ver com a situação social. Ontem quando eu tava indo no shopping, eu entrei na Vivo pra fazer um negócio lá que eu precisava fazer. Cara, quando eu entrei na Vivo, a atendente, assim, eu cheguei, fiquei parado na frente de dois atendentes e os dois nem levantaram olhar pra mim ver, eles ficaram assim. Aí eu olhei e falei, eles estão ocupados, né? Um tava com uma pessoa e outro com outra. Falei, eles estão ocupados. Aí chegou um outro, aí eu fiquei ali quietinha. Aí a menina olhava assim pra mim, nem um sorriso, nem um bom dia, nem um tudo bem, aguarda um pouquinho, nada. Aí eu falei assim, bom, como eu tava com pressa e eu queria saber se eu pelo menos conseguiria ser, né, se o que eu precisava aconteceria naquela loja, perguntei, oi, dá licença, eu posso perguntar uma coisa? Ela levantou o olho e ele falou assim, eu consigo fazer isso sim. Falei, você sabe me dizer se demora? Só porque eu tô com um horário, eu não quero perder o horário. Uns 10 minutos, senta ali, mas assim, tipo, carrancudo geral. Aí eu peguei, assim, aí meu coração começou a me dizer, vai pra loja de cima, que eu já tinha ido na loja do andar de cima, né? Vai na loja de cima que isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tá rolando. Aí eu peguei e falei, olha, eu agradeço vocês, mas geralmente o sistema da Vivo é meio lentinho, né, assim, na loja, então eu prefiro subir, eu vou lá na outra loja, tá? Aí a menina olhou pra mim e fez assim, ó. Falei, nossa. Aí eu saí, assim, pensando, eu falei, caraca, tipo, é sério isso, né? Falei, nossa, eles devem estar muito felizes ali, meu. Que falta de amor com o cliente ainda, né? Que estranho. Pô, beleza. Aí eu fui na loja de cima. Aí quando eu entrei na loja de cima, a mulher me recebeu assim, oi, tudo bem? Eu falei, nossa, que delícia. Aí perguntei, enfim. E aí não dava. Ela falou, demora um pouquinho. Ela foi sincera comigo, demora um pouquinho, porque o sistema hoje tá muito lento. Então volta depois, se você tá com o tempo, né? Eu falei, beleza. Aí na hora que eu tava saindo da loja, eu voltei, eu falei, moça, aliás, eu quero te agradecer pelo sorriso também, porque, cara, é tão gostoso entrar num lugar e ser bem atendida. E é a segunda vez que eu sou bem atendida nessa loja. E contei o que tinha acontecido lá embaixo. E ela falou, nossa, as pessoas costumam ter essa reclamação da loja de baixo. Pô, e que estranho, a gerente tá aqui, tá, enfim. Aí, beleza, despedi, agradeci, demos risada, desejamos amor pra vida do outro, pro dia do outro. E fui embora. Aí, quando eu entrei no metrô, eu fiquei pensando assim, eu falei, nossa, deve estar triste pra eles ali, né? Aí me veio um clique. Uma vozinha me falando, escuta, vocês não são uma consciência crística? Como você pode ajudar? Cada um... Bahia! Boa noite, seja bem-vindo. Aí me veio a seguinte vozinha assim no meu ouvido. Cada um dá o que tem. Se você tem amor, né? Cada um dá o que está identificado no momento. Se você nesse momento está identificado com amor, é sua responsabilidade ajudar essas pessoas com amor. Aí eu, é minha responsabilidade. É verdade?